Você já percebeu que algumas pessoas só começam a sentir a sua ausência quando você finalmente para de explicar, insistir e correr atrás? Existe um tipo de silêncio que não nasce da raiva, do orgulho ou da vingança. Ele nasce quando a alma se cansa de implorar por um lugar onde nunca foi realmente acolhida. E é justamente esse silêncio que costuma provocar os maiores abalos emocionais naqueles que nunca souberam reconhecer o seu valor. Carl Jung observava que aquilo que ignoramos no outro muitas vezes retorna como um espelho doloroso dentro de nós mesmos. Talvez seja por isso que, quando você deixa de buscar aprovação e passa a caminhar em direção à própria integridade, algo invisível começa a acontecer. A pessoa que antes parecia indiferente passa a enfrentar um vazio que não consegue explicar. Mas por que o seu silêncio tem esse poder? O que realmente desperta na mente e no inconsciente de quem só percebeu sua importância quando você já havia se afastado? A resposta pode transformar completamente a maneira como você enxerga suas relações. Muitas pessoas acreditam que falar mais, insistir mais ou demonstrar mais amor fará com que sejam finalmente vistas. No entanto, Jung compreendia que aquilo que possui verdadeiro significado raramente precisa gritar para existir. O silêncio, quando nasce da consciência e não do ressentimento, torna-se uma linguagem extremamente poderosa. Ele interrompe padrões, quebra expectativas e obriga o outro a encontrar aquilo que antes evitava enxergar. Quando você deixa de preencher todos os espaços com justificativas, mensagens e tentativas de convencer alguém do seu valor, o vazio criado começa a ecoar dentro da outra pessoa. Esse vazio, frequentemente, revela muito mais sobre ela do que sobre você. É nesse momento que antigas certezas começam a desmoronar e perguntas que nunca haviam sido feitas finalmente aparecem. Existe um conceito profundamente importante na psicologia analítica de Jung, chamado projeção. Durante muito tempo, alguém pode ter projetado em você suas próprias inseguranças, medos ou necessidades, sem jamais perceber quem você realmente era. Enquanto você permanecia disponível, essa projeção continuava funcionando sem obstáculos. Porém, quando o silêncio surge e sua presença deixa de alimentar esse mecanismo inconsciente, a projeção começa a perder força. Aos poucos, a pessoa se vê obrigada a olhar para dentro de si mesma, e esse processo costuma ser desconfortável. Ela passa a sentir a ausência não apenas da sua companhia, mas também da imagem que havia construído sobre você. É por isso que tantas pessoas só entendem o valor de alguém depois que deixam de ter acesso constante à sua energia. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez exista alguém que parecia completamente indiferente enquanto você carregava sozinho o peso da conexão. E de repente, tudo mudou. Não porque você encontrou uma estratégia para provocar ciúmes ou despertar arrependimento, mas porque decidiu proteger aquilo que existe de mais precioso, sua dignidade. Jung ensinava que o processo de individuação começa quando deixamos de viver para atender às expectativas dos outros e passamos a agir de acordo com nossa própria verdade interior. O silêncio consciente representa exatamente esse movimento. Ele não busca punir ninguém. Ele apenas marca o instante em que você escolhe não abandonar mais a si mesmo para permanecer na vida de quem nunca soube reconhecê-lo. Se essas palavras já começaram a despertar algo dentro de você, permaneça até o final deste vídeo. O que vamos explorar pode revelar por que algumas pessoas retornam quando você finalmente segue em frente, por que o inconsciente reage tão intensamente diante da ausência verdadeira e como o silêncio pode se tornar um dos maiores instrumentos de transformação emocional descritos por Carl Jung. Talvez, pela primeira vez, você compreenda que o verdadeiro impacto do seu silêncio nunca esteve na reação do outro,
mas na profunda mudança que acontece dentro de você quando decide, finalmente, reconhecer o próprio valor. Eu quero fazer um convite muito especial. Se este é o seu primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma reflexão capaz de transformar a forma como você enxerga a si mesmo, seus relacionamentos e os sinais que a vida coloca em seu caminho. E, se este conteúdo já tocou o seu coração de alguma maneira, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar esta mensagem para outras pessoas que talvez estejam enfrentando exatamente a mesma dor, as mesmas dúvidas e a mesma busca por respostas que um dia também fizeram parte da sua história. Quero que você se lembre de uma coisa antes de seguir assistindo. Você não chegou até este vídeo por acaso. Independentemente do que esteja vivendo neste momento, existe dentro de você uma força que talvez tenha sido esquecida, mas nunca deixou de existir. Que este vídeo seja um lembrete de que o seu valor não depende da atenção de quem o ignorou, da validação de quem não soube reconhecê-lo ou da presença de quem escolheu partir. O seu valor sempre esteve dentro de você. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Que cada palavra compartilhada aqui fortaleça sua alma, traga paz ao seu coração e inspire você a caminhar com mais coragem, consciência e amor próprio. Você merece viver relações em que seja visto, respeitado e verdadeiramente valorizado. Quando uma pessoa deixa de responder, desaparece ou simplesmente escolhe seguir em silêncio, quase todos interpretam esse comportamento da mesma maneira. Uns acreditam que é orgulho, outros chamam de frieza. Há quem diga que é uma tentativa de manipulação. No entanto, Carl Jung propunha um olhar muito mais profundo sobre aquilo que acontece quando alguém finalmente se cala. Para ele, o silêncio pode representar o instante em que a energia psíquica deixa de ser desperdiçada tentando convencer o mundo e começa a retornar para dentro da própria alma. Esse movimento parece discreto por fora, mas provoca uma transformação intensa no inconsciente. É exatamente por isso que, muitas vezes, as pessoas só começam a sentir o peso da sua ausência quando você deixa de lutar para ser compreendido. Enquanto você insistia, elas permaneciam confortáveis. Quando você se recolhe, algo muda. O espaço que antes era preenchido pela sua presença começa a revelar um vazio que ninguém consegue ignorar. E esse vazio fala muito mais alto do que qualquer argumento que você poderia ter apresentado. Existe uma razão psicológica para isso. O ser humano costuma perceber o valor de muitas coisas apenas quando deixa de tê-las ao alcance. Jung observava que o inconsciente resiste ao que possui facilmente, mas reage intensamente diante da perda de algo que carregava um significado profundo, mesmo que esse significado nunca tenha sido reconhecido conscientemente. Enquanto você estava sempre disponível, oferecendo atenção, compreensão e tempo, sua presença parecia fazer parte da paisagem. Ela era vista, mas não verdadeiramente percebida. Contudo, quando o silêncio interrompe essa rotina emocional, a mente da outra pessoa deixa de funcionar no piloto automático. Ela começa a procurar respostas para uma ausência que não esperava enfrentar. O que antes parecia comum passa a adquirir um valor completamente diferente, porque o vazio obriga o inconsciente a enxergar aquilo que a presença constante escondia. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava fazer mais para ser amado. Mais mensagens, mais explicações, mais paciência, mais compreensão, mais oportunidades. Sem perceber, foi colocando partes de si mesmo nas mãos de alguém que já havia se acostumado a recebê-las sem esforço. Jung alertava que toda relação desequilibrada cria uma dependência silenciosa.
Não necessariamente uma dependência de amor, mas uma dependência da energia que uma pessoa oferece continuamente à outra. Quando essa fonte deixa de existir, o sistema emocional perde seu equilíbrio. É nesse instante que surgem perguntas que antes nunca apareciam. Onde aquela pessoa está? Por que ela mudou? Será que realmente foi embora? Essas perguntas não nascem apenas da saudade, elas nascem da quebra de um padrão psicológico profundamente enraizado. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo, algo que poucas pessoas conseguem perceber enquanto vivem esse processo. O silêncio não transforma apenas quem ficou, ele transforma principalmente quem decidiu se retirar. Durante muito tempo, você pode ter confundido amor com esforço constante, acreditando que precisava provar seu valor repetidas vezes. Entretanto, quando você escolhe o silêncio consciente, começa a descobrir uma força que sempre existiu, mas permanecia escondida sob o medo da rejeição. Jung chamava esse caminho de aproximação do verdadeiro self, a parte mais autêntica da personalidade. Aquela que não depende da aprovação externa para reconhecer o próprio valor. Cada dia em que você resiste ao impulso de implorar atenção, fortalece uma nova identidade. Pouco a pouco, sua paz deixa de depender das escolhas de outra pessoa. E é justamente nesse ponto que acontece aquilo que parece um paradoxo. Quanto menos você tenta convencer alguém do seu valor, maior se torna o impacto da sua ausência. Isso não acontece porque você está aplicando uma estratégia para fazer alguém voltar. Acontece porque a autenticidade possui uma força que o inconsciente reconhece imediatamente. Jung dizia que aquilo que é verdadeiro possui uma energia própria, capaz de influenciar silenciosamente o ambiente ao redor. Quando você para de correr atrás e passa a caminhar na direção da própria integridade, sua postura comunica algo que nenhuma discussão conseguiria transmitir. E essa mudança desperta movimentos internos inesperados em quem nunca soube valorizá-lo. Porém, esse é apenas o começo. Existe um mecanismo ainda mais profundo dentro da mente humana que explica por que o silêncio pode se transformar na maior lição que alguém receberá, e é exatamente isso que vamos compreender a seguir. Existe um momento em que a ausência deixa de ser apenas percebida e passa a ser sentida. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a dinâmica emocional entre duas pessoas. Perceber é notar que alguém não está mais presente. Sentir é experimentar internamente o impacto dessa falta. Carl Jung compreendia que a psique humana raramente reage ao que acontece de forma imediata. Muitas vezes, ela precisa de tempo para reorganizar seus símbolos, confrontar suas projeções e reconhecer aquilo que antes permanecia escondido sob a rotina. É por isso que tantas pessoas aparentam indiferença logo após um afastamento, mas semanas ou meses depois, começam a enfrentar pensamentos recorrentes, lembranças inesperadas e uma inquietação que não conseguem explicar. O silêncio não trabalha apenas no mundo exterior. Ele desperta processos silenciosos dentro do inconsciente, onde as verdadeiras transformações começam a acontecer. Jung ensinava que tudo aquilo que evitamos encarar tende a retornar de outra forma. Esse princípio está ligado ao conceito da sombra, uma das ideias mais profundas de sua psicologia. A sombra representa tudo aquilo que escondemos de nós mesmos: medos, culpas, arrependimentos, fragilidades e desejos que preferimos ignorar. Enquanto você permanecia disponível, a outra pessoa podia continuar evitando esse encontro interior, porque sua presença funcionava como uma distração constante. Mas quando você se afasta com serenidade, sem escândalos e sem tentar controlar o resultado, o silêncio remove essa distração. Aos poucos, a pessoa começa a encontrar partes de si que antes estavam escondidas.
E nem sempre esse encontro é confortável. Muitas vezes, é justamente nesse instante que ela percebe o quanto dependia da sua presença para não olhar para o próprio vazio. Esse é um detalhe que quase ninguém comenta. O impacto do seu silêncio não está apenas naquilo que você deixa de dizer, mas no espelho que você deixa para trás. Jung afirmava que os relacionamentos funcionam como espelhos da alma. Por meio deles, enxergamos aspectos de nós mesmos que permaneceriam invisíveis se estivéssemos completamente sozinhos. Quando esse espelho desaparece, surge uma estranha sensação de perda de referência. Aquela pessoa começa a revisitar conversas, gestos, olhares e momentos aparentemente comuns. O que antes parecia insignificante ganha um novo significado. Ela passa a perceber detalhes que ignorava enquanto você ainda estava ali. Não porque você mudou quem era, mas porque a distância alterou a maneira como sua presença é percebida pelo inconsciente. Enquanto isso, algo igualmente importante acontece dentro de você. O silêncio oferece uma oportunidade rara: ouvir a própria voz. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse ocupada tentando interpretar sinais, esperando mensagens ou imaginando diferentes desfechos para uma relação que parecia nunca encontrar equilíbrio. Quando essa busca constante diminui, começa a surgir um espaço interno que antes estava completamente preenchido pela ansiedade. Jung acreditava que o crescimento psicológico depende justamente dessa capacidade de permanecer consigo mesmo, sem fugir do que existe no interior. No início, esse encontro pode parecer difícil, porque o silêncio também revela feridas antigas. No entanto, é nesse território aparentemente vazio que nasce uma força muito mais sólida do que qualquer validação recebida do lado de fora. É por isso que as maiores mudanças quase nunca acontecem durante as discussões, mas depois que tudo parece ter terminado. O silêncio cria uma pausa na qual o inconsciente reorganiza emoções, questiona antigas certezas e abre espaço para novas compreensões. Algumas pessoas aproveitarão esse processo para amadurecer e reconhecer o valor que antes não enxergavam. Outras continuarão presas aos próprios mecanismos de defesa. Mas existe um fator decisivo que determina por que alguns são profundamente transformados pela sua ausência, enquanto outros permanecem exatamente iguais. Essa resposta está ligada a um dos conceitos mais fascinantes da psicologia de Carl Jung. E compreender esse mecanismo pode mudar completamente a forma como você interpreta o comportamento de quem entrou e saiu da sua vida. Existe um princípio na psicologia de Carl Jung que ajuda a compreender por que algumas pessoas mudam profundamente depois de perder alguém, enquanto outras seguem repetindo exatamente os mesmos erros. Esse princípio está relacionado ao confronto com o inconsciente. Para Jung, nenhuma transformação verdadeira acontece apenas porque alguém recebe conselhos ou ouve palavras bonitas. A mudança nasce quando a realidade rompe as ilusões que sustentavam determinada forma de viver. E poucas experiências produzem esse rompimento com tanta intensidade quanto o silêncio de alguém que decidiu recuperar a própria dignidade. Quando você deixa de insistir, de justificar cada atitude e de oferecer sua energia sem reciprocidade, a outra pessoa perde a possibilidade de continuar alimentando a narrativa confortável de que você sempre estará ali. Nesse instante, o inconsciente começa a fazer perguntas que antes eram abafadas pela sua presença constante. Muitas vezes, quem não soube valorizá-lo acreditava que conhecia você completamente. Sabia como você reagiria, quanto tempo demoraria para mandar uma mensagem, quantas chances ofereceria e até quanto suportaria antes de desistir. Essa previsibilidade criava uma sensação de segurança que impedia qualquer reflexão mais profunda.
Mas Jung mostrava que a vida frequentemente rompe nossos padrões justamente para favorecer o crescimento psicológico. Quando você muda sua postura de maneira genuína, deixa de ser previsível. Não porque está interpretando um personagem, mas porque finalmente começou a agir de acordo com aquilo que sua alma realmente necessita. Essa quebra de padrão provoca um impacto poderoso. De repente, todas as certezas da outra pessoa começam a perder força e ela se vê diante de um cenário completamente novo, no qual já não consegue controlar nem antecipar seus movimentos. É nesse ponto que muitas lembranças voltam com intensidade inesperada. Um perfume esquecido, uma música antiga, uma rua conhecida ou uma fotografia podem despertar emoções que pareciam adormecidas. Jung chamava esse fenômeno de ativação dos conteúdos inconscientes, momentos em que determinados símbolos atravessam a consciência e trazem à superfície experiências carregadas de significado emocional. A maioria das pessoas acredita que essas lembranças surgem apenas por saudade, mas elas costumam revelar algo muito mais profundo. Elas indicam que a psique está tentando reorganizar uma história que permaneceu incompleta. O silêncio cria exatamente esse espaço. Sem novas mensagens, sem novos conflitos e sem distrações constantes, o inconsciente passa a revisitar aquilo que foi vivido, buscando compreender o que realmente aconteceu e o que deixou de ser percebido enquanto ainda havia tempo. Enquanto isso, você também enfrenta um processo importante. Talvez existam dias em que a vontade de quebrar o silêncio pareça quase irresistível. A mente cria justificativas, inventa desculpas e faz acreditar que apenas mais uma conversa poderá resolver tudo. Jung observava que o ego teme profundamente o vazio, porque foi condicionado a buscar segurança em tudo aquilo que é conhecido, mesmo quando esse conhecido provoca sofrimento. Permanecer firme, portanto, não significa ignorar seus sentimentos, significa permitir que eles existam sem entregar novamente o controle da sua paz nas mãos de quem ainda não aprendeu a cuidar dela. Cada vez que você escolhe respeitar seus próprios limites, fortalece uma parte da sua personalidade que antes permanecia enfraquecida pelo medo da perda. Essa é uma conquista silenciosa, mas profundamente transformadora. No entanto, existe uma consequência ainda mais surpreendente desse processo. Quando alguém percebe que você não está mais tentando convencer, perseguir ou implorar por espaço em sua vida, começa a surgir uma pergunta extremamente incômoda dentro dessa pessoa. E se eu tiver perdido alguém que jamais encontrarei novamente? Essa dúvida não nasce do orgulho ferido. Ela nasce quando o inconsciente finalmente reconhece o valor que a consciência ignorou durante muito tempo. É justamente nesse momento que muitos comportamentos inesperados começam a aparecer. Mas o que leva alguém a sentir essa necessidade de retornar ou de tentar reconstruir uma conexão que parecia definitivamente encerrada? A resposta está em um mecanismo psicológico ainda mais profundo, que revela como a alma reage quando percebe que deixou escapar algo verdadeiramente significativo. Existe uma diferença importante entre sentir falta de alguém e sentir falta daquilo que essa pessoa despertava dentro de nós. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a explicar que os relacionamentos não acontecem apenas entre duas pessoas, mas também entre seus mundos interiores. Muitas vezes, aquilo que chamamos de amor está profundamente ligado às projeções que fazemos sobre o outro. Projetamos sonhos, expectativas, necessidades e partes da nossa própria personalidade que ainda não conhecemos completamente. Quando essa pessoa se afasta em silêncio, não desaparece apenas sua presença física. Também desaparece o espelho onde essas projeções eram refletidas. É por isso que o impacto costuma ser tão intenso. De repente, quem ficou precisa descobrir o que realmente perdeu.
a pessoa ou a imagem que havia criado sobre ela. Jung chamava esse processo de retirada das projeções, e ele costuma ser um dos momentos mais difíceis do amadurecimento emocional. Enquanto você estava sempre disponível, a outra pessoa podia continuar acreditando que o vínculo existiria independentemente de suas escolhas. Sua presença parecia garantida, quase como algo permanente. Porém, quando o silêncio demonstra que você escolheu respeitar a si mesmo, essa fantasia começa a ruir. Aos poucos, ela percebe que relacionamentos não sobrevivem apenas de expectativas, sobrevivem de reconhecimento, reciprocidade e cuidado. O que antes era tratado como algo comum passa a adquirir um peso completamente diferente. A ausência obriga a consciência a olhar para aquilo que antes era ignorado. E esse despertar, embora doloroso, frequentemente representa o primeiro passo para uma compreensão mais verdadeira do que realmente aconteceu entre vocês. Ao mesmo tempo, seu silêncio produz um efeito que talvez você nunca tenha imaginado. Ele devolve à outra pessoa a responsabilidade pelas próprias escolhas. Enquanto você insistia em resolver tudo, havia sempre alguém disposto a carregar o peso da relação. Agora, essa responsabilidade já não pode mais ser transferida. Jung acreditava que ninguém evolui enquanto encontra formas de evitar as consequências dos próprios atos. Quando você para de preencher todos os vazios, de justificar todas as atitudes e de aliviar constantemente os erros do outro, cria um espaço onde a consciência finalmente pode agir. Esse espaço costuma ser desconfortável, porque obriga a pessoa a confrontar perguntas que evitou durante muito tempo. Será que eu realmente valorizava quem estava ao meu lado? Será que confundi disponibilidade com fraqueza? Será que perdi algo que nunca mais poderei recuperar? Essas perguntas não surgem porque você as fez. Elas nascem do silêncio que deixou de protegê-la contra si mesma. Mas talvez a transformação mais importante não aconteça do outro lado da história. Ela acontece dentro de você. Há um momento em que o silêncio deixa de ser um esforço e se torna um estado de paz. Você percebe que já não acorda esperando uma mensagem, já não interpreta cada detalhe como um sinal e já não vive em função da possibilidade de um reencontro. Jung descrevia esse movimento como um avanço no processo de individuação, quando a pessoa deixa de organizar sua identidade ao redor das expectativas externas e passa a construir uma vida alinhada com sua essência. Isso não significa deixar de amar. Significa amar sem abandonar a própria dignidade. Significa compreender que o verdadeiro afeto nunca exige que você diminua quem é para permanecer na vida de alguém. E é exatamente quando você alcança esse ponto que acontece algo surpreendente. O silêncio deixa de ser uma ausência e passa a se tornar uma presença poderosa. Ele comunica equilíbrio, maturidade e respeito por si mesmo. Quem antes enxergava apenas alguém sempre disponível, agora encontra uma pessoa diferente. Alguém que aprendeu a caminhar sem depender da aprovação alheia. Para alguns, essa mudança desperta admiração. Para outros, desperta arrependimento. E há aqueles que somente nesse momento compreendem a dimensão daquilo que perderam. No entanto, ainda existe uma verdade profundamente ligada à visão de Carl Jung que precisa ser revelada. Ela explica por que o seu silêncio pode transformar não apenas um relacionamento, mas toda a maneira como você passa a viver sua própria história. E é essa reflexão que nos conduzirá ao último passo desta jornada. A maior ilusão que alguém pode alimentar é acreditar que o silêncio representa o fim de uma história. Para Carl Jung, os momentos de maior quietude costumam anteceder as transformações mais profundas da alma. É no silêncio que as máscaras começam a cair, que as projeções perdem força e que a verdade deixa de depender das palavras para se revelar.
Quando você para de correr atrás de quem nunca soube reconhecer o seu valor, não está apenas encerrando um ciclo, está iniciando um reencontro consigo mesmo. Esse reencontro não acontece de uma única vez. Ele é construído lentamente, sempre que você escolhe preservar sua paz em vez de alimentar relações desequilibradas. E, curiosamente, é justamente essa mudança silenciosa que provoca o maior impacto em quem um dia acreditou que você jamais teria coragem de partir emocionalmente. Jung afirmava que aquilo que verdadeiramente pertence ao processo de crescimento não pode ser conquistado por meio do controle. Essa reflexão muda completamente a forma como enxergamos os relacionamentos. Muitas pessoas passam anos tentando controlar sentimentos, convencer alguém a permanecer ou encontrar a frase perfeita para despertar amor e arrependimento. No entanto, o inconsciente não responde à insistência. Ele responde ao significado. Quando você deixa de lutar para ocupar um espaço que deveria ser oferecido espontaneamente, transmite uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer discurso poderia transmitir. Sua postura comunica que você compreendeu uma verdade essencial. Quem conhece o próprio valor não precisa implorar para ser visto. Com o passar do tempo, você perceberá que o silêncio também muda a maneira como enxerga o passado. Situações que antes pareciam rejeições insuportáveis passam a ser entendidas como lições importantes. Pessoas que pareciam insubstituíveis deixam de ocupar o centro da sua vida. Feridas que pareciam permanentes começam, pouco a pouco, a perder sua intensidade. Jung acreditava que toda dor contém um potencial de transformação quando somos capazes de enfrentá-la conscientemente. Isso significa que o sofrimento não precisa definir quem você será daqui para frente. Pelo contrário, ele pode se tornar a força que desperta uma versão mais madura, mais consciente e mais inteira de você mesmo. O silêncio deixa de ser um peso e se transforma em um espaço onde sua identidade pode finalmente florescer. Talvez, em algum momento, aquela pessoa volte a procurá-lo. Talvez perceba tarde demais o valor que ignorou. Talvez nunca volte. Mas existe uma pergunta muito mais importante do que qualquer tentativa de prever o comportamento do outro. Quando esse momento chegar, você ainda será a mesma pessoa que aceitava migalhas para não ficar sozinha? Ou terá se tornado alguém que aprendeu a escolher relações baseadas em respeito, reciprocidade e verdade? Jung ensinava que o verdadeiro crescimento acontece quando deixamos de perguntar por que algo nos aconteceu e começamos a perguntar no que essa experiência está nos transformando. Essa mudança de perspectiva altera completamente o rumo da vida. É por isso que o seu silêncio possui uma força que poucos conseguem compreender. Ele não existe para provocar culpa, despertar ciúmes ou manipular emoções. Seu verdadeiro poder está em revelar quem realmente valoriza sua presença e, ao mesmo tempo, mostrar a você mesmo que sua paz nunca deveria depender da incapacidade de outra pessoa de reconhecer o seu valor. Quando esse entendimento finalmente se instala em sua alma, o silêncio deixa de ser uma despedida. Ele se torna o primeiro capítulo de uma nova história, escrita não pelo medo de perder alguém, mas pela coragem de nunca mais perder a si mesmo. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que o silêncio nunca foi o verdadeiro protagonista desta história. O protagonista sempre foi o despertar da consciência. Carl Jung acreditava que aquilo que transforma uma vida não são os acontecimentos em si, mas o significado que escolhemos dar a eles. Quando você deixa de perseguir quem não soube valorizá-lo e começa a caminhar em direção à própria essência, algo extraordinário acontece. A dor deixa de ser apenas uma ferida e passa a se tornar um mestre. O vazio deixa de representar abandono e passa a simbolizar espaço para um novo começo.
E o silêncio, que antes parecia um sinal de perda, revela-se como a linguagem da alma que finalmente encontrou coragem para ouvir a si mesma. Se existe uma lição que merece permanecer com você depois que este vídeo terminar, é esta: nunca permita que a necessidade de ser amado seja maior do que o respeito que você deve a si mesmo. Nenhuma relação saudável exige que você abandone sua dignidade para manter alguém por perto. As pessoas certas não reconhecem apenas a sua presença, elas reconhecem a sua essência. E quem só percebe o seu valor quando você desaparece, talvez nunca tenha enxergado quem você realmente era. O verdadeiro amor não floresce onde existe medo constante de perder. Ele cresce onde há liberdade, reciprocidade e maturidade para valorizar enquanto ainda existe tempo. A partir de hoje, quando o impulso de correr atrás surgir novamente, lembre-se de tudo o que refletimos juntos. Pergunte a si mesmo se essa atitude nasce do amor ou do medo. Pergunte se você está tentando construir uma conexão verdadeira ou apenas evitar a dor da ausência. Muitas respostas que buscamos desesperadamente nos outros já existem dentro de nós, esperando apenas um instante de silêncio para serem ouvidas. Talvez essa seja a maior descoberta da psicologia de Jung. Quanto mais profundamente você conhece a própria alma, menos depende da validação do mundo para reconhecer o seu próprio valor. Quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que esta tela se apagar. As pessoas podem esquecer as palavras que você disse, podem esquecer os gestos que você fez, mas jamais esquecem a transformação que sentiram quando perceberam que perderam alguém que finalmente aprendeu a escolher a si mesmo. Pense nisso. Talvez a pergunta mais importante não seja se alguém voltará para a sua vida. Talvez a verdadeira pergunta seja: quando esse dia chegar, você terá se tornado a pessoa que sempre mereceu ser? Porque a maior vitória nunca é fazer alguém sentir sua falta. A maior vitória é nunca mais sentir falta de quem você era antes de descobrir o seu próprio valor. Se esta mensagem encontrou um lugar no seu coração, permita que ela alcance outras pessoas que também precisam ouvir estas palavras. Deixe o seu like para fortalecer este conteúdo, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo esse momento e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a minha paz". Quero ler cada mensagem e caminhar com você nesta jornada de autoconhecimento e transformação. E se você deseja continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung e aprender a construir uma vida emocional mais consciente, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para olhar para dentro, compreender a própria alma e descobrir que a maior força que existe não é conquistar o coração de outra pessoa, mas finalmente voltar para casa, dentro de si mesmo.